esse aqui é o menorzinho. Começando mais uma live. Hoje teremos um convidado especial, mais do que especial. Como vocês sabem, todo domingo a gente faz live com convidados. E hoje um convidado mais do que especial, que é o Álvaro Machado Dias. Ele vai se apresentar quando ele vir. Em breve eu estarei chamando ele, viu? Hoje a gente vai conversar bastante sobre assuntos edificantes e vocês com certeza absoluta, terão algo para aprender nessa live, viu? Com certeza vocês terão alguma coisa para aprender nessa live. Então, se vocês quiserem absorver e entender, absorver um conhecimento novo ou se aprofundar no conhecimento que talvez vocês já tenham, assistam a live e chame os amiguinhos, a família, chama a família, manda no grupo da família para a gente conversar. A gente vai falar sobre a gente vai falar também sobre bets, a gente vai falar sobre bets com o Álvaro Machado Dias. A gente vai falar sobre filosofia, a gente vai falar sobre neurociência, funcionamento da mente, comportamento, etc. Tomar de decisão. Vários assuntos que o Álvaro tem pleno domínio aí na sua longínqua carreira aí como um estudioso aí, né? Estudioso da vida. Bom, vamos chamar o convidado? Álvaro Machado Dias, pode vir no meu sofá. Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Fica à vontade aí, pode sentar e ficar à vontade. Muito obrigado. Ô Álvaro, eu queria fazer umas perguntas para você que eu tenho curiosidade de saber, né? Sobre então. a vida no geral. Sim, sim. Mas antes de fazer as perguntas, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento de vários assuntos. Quem é Álvaro Machado Dias? Eu sou, assim, do ponto... É engraçado que quando a gente pergunta quem é alguém, é supostamente o que a pessoa faz, né? Mas quem eu sou uma pessoa muito afim de dialogar e conhecer o mundo. Eu vivo realmente pensando e tentando inventar coisas. Esse é o meu lance. Agora, o que eu faço, né? Eu sou professor livre-docente na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou um neurocientista, especialista em inteligência artificial também. Então, cérebro, inteligência artificial, tomadas de decisão. Tenho uma carreira acadêmica no Brasil e fora do Brasil. Tenho mais de 100 papers publicados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda. Dei aula fora. Eu sou membro de um painel importante lá do MIT, umas coisas dessas, um outro negócio lá em Cambridge, na Inglaterra, babá. Então tem um caminho, assim, uma trajetória de base acadêmico-intelectual. Eu também faço coisas de comunicação, então eu tenho coluna na Folha de São Paulo, aliás hoje, no domingo, na Ilustríssima, sai terça-feira no Impresso, então se você gosta de assuntos interessantes do ponto de vista intelectual, Folha de São Paulo, eu tenho coluna na Rádio CBN toda quarta-feira, tenho coluna na CNBC Brasil, canal de televisão, que é o maior canal de notícias do mundo, na terça tenho uma coluna também no Olhar Digital, que é um canal de tecnologia, às quartas-feiras, que é o dia de CBN também, então eu faço isso, e também tenho uma atuação empresarial. Eu sou sócio do Instituto Locomotiva, que é uma empresa de pesquisa bem relevante. Uma das grandes empresas de pesquisa do Brasil. Tem o WeMind, que é um escritório de inovação, e outras iniciativas de tecnologia. Então, eu sou um cara que gosta de pensar e, eventualmente, vou lá e ponho na prática o negócio que eu estou pensando a risco para dar certo. Você é um cara muito curioso. Eu sou um cara... eu acho que... Eu não sei se eu sou tão curioso, na verdade. Eu gosto das coisas mais profundas, sabe assim? Não 30 coisas. Você gosta assim de se aprofundar num assunto e entender o cerne ali da questão. Exato. Às vezes eu vejo a curiosidade mais como esse entendimento de superfície. Isso não me interessa tanto. Eu não fico flanando a internet para ver qual é a última novidade. Eu nem sei qual é a última novidade, nem me interessa. Acho que é perda de tempo. O que eu fico é buscando nas áreas que eu acho que são as importantes, as coisas legais que estão lá, para criar e para entender o que já está feito. Você, como um homem com bastante conhecimento, com uma carreira muito longínqua de estudo e tudo mais, o que você acha do término do Zé Felipe com a Virgínia? Minha primeira resposta é não tenho a menor ideia, entendeu? Assim, eu sei lá do término, mas deixa eu pensar. Você conhece o Zé Felipe? Sim. Eu nunca ouvi uma música dele, mas eu sei que ele é um cantor de sertanejo, country, sei lá, coisa do gênero. E a Virgínia eu sei que é influencer. E eles se separaram, não tenho a menor ideia por quê. Eu não tenho a menor ideia de nada sobre esse assunto. Mas eu sei que o assunto está repercutindo na mente das pessoas. E isso daí sim merece uma reflexão. Então, sobre esse ponto, isso eu posso dizer com clareza. Por que as pessoas se interessam tanto na vida de celebridades? Então, assim? Por que as pessoas elas demandam tanta energia? Eu vi pessoas que choraram com o término da Virgínia Felipe, pessoas se emocionando pessoalmente. Qual que é esse fenômeno que acontece, as pessoas se interessar tanto por celebridades? Então, isso é muito interessante, né? Olha, a gente tem basicamente dois grandes mecanismos. Um mecanismo, que é o mais comum, é o seguinte: a mera exposição
a alguém ou alguma coisa faz com que você comece a gostar mais deste alguém ou alguma coisa. Olha que coisa maluca. Portanto, se você mora num prédio e aquele prédio tem uma escultura no térreo que é horrível, horrível. E você mora a vida inteira nesse prédio. Aí você vê aquela escultura horrível e você passa. Aí quando você era pequeno, você um dia foi lá, chutou a escultura horrível, fez não sei o que, papapá, e ela tá lá. Um dia você muda do prédio e você tem saudades, você lembra com carinho da escultura horrível que fazia parte do seu passado. Uma porção relevante do fenômeno da nostalgia está baseado nisso. O efeito da exposição gerando afetividade. Olha que coisa engraçada, né? A gente acha que tem que gostar intencionalmente de alguma coisa para que ela nos marque e produza sentimentos como nostalgia e saudade. Não, as coisas meramente pela exposição causam isso. E essa é uma das razões pelas quais celebridades são amadas. Há o efeito da exposição. As pessoas começam a te ver mais e só por te ver, elas começam a gostar de você. Em cima disso, tá? Então essa é a primeira base, assim. E a propósito, isso explica toda a estratégia do marketing contemporâneo, que é basicamente baseado em repetição, né? O princípio fundamental, olhando o marketing como uma área da administração, tá? Então, a gestão da comunicação está baseada na importância da repetição. Claro que tem muitas outras coisas, a produção do desejo e tudo mais, mas a repetição é fundamental. Ninguém bota fé em quem não conheceu, não viu 30 vezes ou 3.000 vezes e assim por diante. Tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando a gente encontra no outro alguma coisa que a gente acha interessante e que a gente eventualmente gostaria de ter, a gente projeta nessa pessoa muitas outras características que nós gostaríamos de ter e que eventualmente a gente identifica que não tem ou não tem na quantidade que a gente gostaria de ter. Esse é um mecanismo chamado identificação projetiva. Então, por exemplo, você pensa num super-herói, tá? Qual que é a estrutura arquetípica do super-herói? O super-herói não é simplesmente aquele que tem superpoderes, que faz as coisas muito bem, que é invencível. Não. Esse é o descritivo do ChatGPT do herói. Esse é o trivial. O super-herói é aquele exemplo de moralidade, é aquele exemplo de pessoa. O super-herói é o arquétipo da pessoa que você gostaria de ser se o seu ideal de eu pudesse substituir o seu eu real. E a celebridade, ela também é imbuída dessas identificações projetivas. Ou seja, como eu falei, você identifica alguma coisa que você acha que é bacana. Então, o cantor Zé Felipe. Zé Felipe. O seu xará. O Zé Felipe, ele... É só a parte do Felipe, né? Ele canta, aí você olha e fala, poxa, o cara consegue ter essa segurança no palco, essa coisa, e aí você projeta em cima dessa personalidade outras características que eventualmente essa personalidade não tem. Se você passar uma semana com ela, você vai se surpreender como não é nada daquilo. Sim. Mas é natural que aconteça esse processo porque a identificação de uma característica desejável faz com que outras sejam injetadas e aí a coisa acaba criando essa aura. É o lance dos gurus. De onde surgem os gurus? Simplesmente dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos? Não, os gurus surgem das projeções identificatórias das pessoas que gostariam de ter algo que elas não têm e elas viajam que o guru tem. E é engraçado porque assim, eu venho do mundo de produzir ciência para cientistas e produzir conteúdo intelectual sério para discutir com outros intelectuais, onde o que é bem-vindo é alguém tentar te demolir. É o natural. E aí você começa a fazer isso, por exemplo, nos jornais, e na rádio, na TV e tudo mais. E aí as pessoas vêm, elas também, acontece isso comigo também, da pessoa falar que eu tenho alguma coisa, e eu falo, mas eu não tenho essa coisa que você está falando. Nem um pouco. É uma projeção, entende? As pessoas acham, porque... Não, eu identifico que você escreve muito bem. Então você deve ser a pessoa assim, mais descolada. Não, mais super ótima para ser amigo. Não, eu gosto de ficar na minha casa. Sabe assim, é totalmente o contrário. Eu não quero. Então é natural, isso acontece com todo mundo. Isso acontece, a base desse fenômeno está na família. As crianças projetam nos seus pais aquilo que elas identificam como interessante ou aquilo que elas acham que forma uma pessoa que é um ideal de eu, e elas projetam todo o resto. E o amadurecimento é descobrir que não. Então, é por isso que as celebridades, elas têm essa aura. Vem de um movimento que surge na infância e ele tem essas características. O interessante aqui nesse caso, olha só, em geral, a internet, ela é polarizante. E por que a internet é polarizante? Por uma questão comportamental. É o seguinte, para você clicar ou comentar alguma coisa, você tem que sentir algo visceral. Por quê? Porque existe um custo energético. A reação mais esperada de alguém em frente a algum conteúdo é simplesmente não fazer nada. Você entende esse ponto? Existe um custo da oportunidade, como falam os economistas, de você exercer um comportamento que não vai ter um retorno material para você. Do ponto de vista biológico, entendeu? Você vai lá e vai fazer um comentário e dane seu comentário, você não ganha nada com isso. É como uma retribuição.
É como você dar uma esmola, é como qualquer coisa que tem algo de proativo. Para o bem e também para o mal. O que isso produz? Isso produz emoções polarizantes. Porque, afinal de contas, o que é visceral é sempre aquilo que é motivado por um impulso positivo interior ou um impulso negativo, nunca por uma percepção neutra, equilibrada, de bom senso. Então, a internet é intrinsecamente polarizante. E o que acontece é que quando casais se separam, e aí está o ponto, e eu acho que é aí que a gente empacota o fenômeno, esses ideais de ego, esses ideais de eu, eles começam a revelar o seu caráter polarizante na esfera negativa. Por quê? Porque tem os meninos, sobretudo os meninos, que vão projetar características desejáveis que gostariam de ter no Zé Felipe, e as meninas que vão projetar as suas características desejáveis na Virgínia. E aí, isso gera como se fosse uma espécie de uma dicotomia, isso gera uma dicotomia, que é como se ela existisse no mundo real. Não necessariamente ela precisa existir, entendeu? Tem casais que terminam quebrando um puta pau, tem casais que terminam numa boa, entendeu? Terminam porque a melhor coisa pra eles, no bom senso, era terminar. Não sei qual foi o caso aqui, mas o que importa é, esse caráter polarizante faz com que a coisa vire como duas torcidas. E aí, uma separação cria uma espécie de rixa imaginária entre grupos da internet, e é essa rixa imaginária que torna o fenômeno popular. Então, em última análise, qual que é o mecanismo de popularidade? É um mecanismo de dicotomia entre ideais de egos formados a partir de projeções que identificam uma característica positiva e criam uma fantasia em torno de todas as outras. Faz todo sentido. Você falando sobre a expectativa que as pessoas colocam, né, de pegar um traço positivo de uma celebridade, um indivíduo, e já imaginar, já fantasiar vários outros traços positivos, para mim é algo que, ouvindo você falar, é algo que explica um pouco como que funciona o cancelamento hoje na internet. Porque você está colocando muita expectativa naquela pessoa, você acha que aquela pessoa, como Zé Felipe, por fazer um show, por conseguir fazer um conteúdo legal, você começa a imaginar uma série de coisas a respeito daquela pessoa, e quando essa pessoa quebra o seu imaginário, algo acontece dentro de você. E daí gera o cancelamento. Como que funciona? Como que funciona essa questão do cancelamento? Eu vou responder como os socráticos respondiam na Grécia. Enfim, na Grécia helênica. Eu concordo com a pergunta. Você definiu perfeitamente. Ótima sua definição. É exatamente isso. Quando você tem um ideal de ego, né? Ideal de ego não quer dizer que olha o ego, quer dizer assim, o ideal do que você gostaria de ser. Aí, esse ideal do que você gostaria de ser, ele te frustra. Essa frustração produz uma decepção que é muito maior do que a frustração que aconteceria se você ligasse pouco para aquela figura, se você tivesse injetado poucas projeções naquela figura. O impacto é muito menor. E aí, com esse impacto maior, vem uma reação muito mais visceral e aí, consequentemente, vem um comportamento fleubático, de ódio. Tem esse lado, mas eu faço um acréscimo à sua perfeita percepção, realmente na lata, que é o seguinte, tal como a gente projeta os aspectos positivos, é muito comum a gente fazer o oposto. Então, uma pessoa que tem uma característica negativa, ou que você... Lembrando que esse negativo não é ontológico, né? Não é do mundo real. É assim, que eu acho negativa. Eu sinto que é negativo, eu sinto que é positivo, tá? Por isso que tem pessoas que uns amam, quase sempre as relações são ambivalentes. Você tem o que ama, o que odeia e o que tá no meio. Mas o que importa é, quando você tem essa pessoa que tem uma característica que lhe parece profundamente negativa, você imediatamente vai projetar muitas outras negativas também, tal como com as positivas. E esse é exatamente como se idolatra, se odeia. E o fenômeno que eu acho mais interessante para se pensar sobre isso, do cancelamento, né, esse fenômeno do cancelamento, aliás, eu vou abrir um parênteses, eu não gosto de fazer isso no meio de uma fala diretiva, abrir parênteses. Tem gente que gosta, né? Eu acho isso aí um saco as pessoas fazem isso, mas aqui vale a pena. Existe uma pessoa, uma jornalista e intelectual que é dedicada a pensar esse assunto no Brasil, que é a Madeleine Lasco. Ela é jornalista do UOL, foi de muitos veículos, é uma pessoa super relevante, e ela tem muita coisa sobre cancelamento. Ela estuda o cancelamento, publica artigos, e assim, sobre o mecanismo, sobre... Mas o cancelamento, ele não é algo moderno, né? Não é. Exato, você tem toda razão. Ela fala do cancelamento digital. Então, fecho parênteses, então eu vou dizer uma coisa que eu diria que a Madeleine concorda sobre o cancelamento, e aí sim, o aspecto mais interessante do cancelamento é que ele funciona, se a gente pensar do ponto de vista da onda comportamental, é uma onda de estilingue. Então é o seguinte, a pessoa em geral ela está num ponto muito alto de receptividade positiva dentro de um grupo, e um outro grupo em geral cancela fortemente, e esse cancelamento forte, quando ele atinge o grupo no qual essa pessoa é benquista, gera-se uma espécie de uma estilingada, uma coisa que é uma batida forte, o negócio vem, pum!
E isso é como se desagregasse a estrutura projetiva, aquilo que a pessoa tem como positivo do ponto de vista do seu grupo, e depois juntar as partes e refazer é muito difícil. Então, resumo da ópera, a coisa mais interessante sobre o cancelamento do ponto de vista de fenômeno social é como a onda do cancelamento se espalha como um tsunami, enquanto a onda da reconstrução é como montar um castelinho de areia grão a grão. Um exemplo claro, clássico, é o do Louis C.K. Você que é comediante, certamente o conhece. Louis C.K. é um dos grandes comediantes desse século. Talvez, na minha opinião, o cara mais engraçado vivo no planeta. E ele sofreu um forte cancelamento por uma coisa que ele fez que foi absolutamente imprópria, mas não foi crime, não foi nada. Foi uma loucura que o cara viajou. Mas o que importa aí, mas não foi agressão, não foi nada. Vale a pena, quem quiser vai conhecer. Mas o ponto é que o Louis C.K. foi do topo, do ponto assim que ele é muito mais engraçado que o Seinfeld, por exemplo. Então ele foi daquele ponto em que as pessoas que amam comédia diziam, nossa, finalmente a gente tem um cara que é absolutamente hilário no ponto mais alto, aí todo mundo projeta coisas nele, como eu te falei, que ele é super legal, que ele é extrovertido, que ele é bacana, que ele é pai de umas meninas, então que ele deve ser um super pai, que ele esculacha tudo, entendeu? Claro que é pura brincadeira. Então ele foi dessa coisa pra, não, ele é o exemplo do cara tóxico, bababá, bababá. Foi uma estilingada, assim. E a reconstrução do cara é muito, muito interessante de se estudar, se analisar, porque é um processo de ir pegando os grãozinhos, e isso já faz alguns anos, e até agora ele não reestruturou essa vamos dizer assim, essa arquitetura de representações positivas. Ele se tornou essa figura meio persona não grata, assim, do mundo do showbiz. É muito a comoção das pessoas sempre muito exagerada, né? Ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem olhar como um meio termo para a pessoa, porque você falando me deu a entender que é muito voltada, a questão da pessoa ser famosa, celebridade, é muito voltada à fantasia do indivíduo que consome aquilo. Exato. A pessoa coloca várias fantasias, né? Falando sobre um pouco sobre bets, você chegou a ver o que aconteceu lá sobre a CPI das bets, Claro. a Virgínia? Acho que você chegou a ver meu vídeo também, Vi né? seu vídeo, ótimo vídeo. Aliás, Ótimo trabalho que você faz de esclarecimento na população brasileira, muito importante, muito legal. Poxa, obrigado. Parabéns mesmo. A Virgínia, na questão da CPI das bets, ela foi a primeira, né, que foi convocada para testemunhar, e foi a que foi a mais popular, digamos assim. A CPI das bets, se não me engano, está acontecendo há um bom tempo já. Sim. Eles já chamaram dono de casa de apostas, mas só que não era Virgínia, então não ia acontecer esse espalhamento público, assim, né? E a Virgínia foi lá, eu queria perguntar uma coisa para você. Primeiro, o que você achou da CPI da Virgínia? O que você achou do como que foi lá o depoimento? E você acha que a Virgínia foi bem arquitetada para estar lá? Então, a roupinha que ela usou foi pensada ou foi uma coisa mais casual que aconteceu na hora? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Aí eu vou dizer assim que é opinião com 100% de convicção, tá? Eu conheço várias personalidades que, do ponto de vista do Brasil como um todo, são muito mais relevantes que a Virgínia. E não existe esse negócio de ação não arquitetada. Ninguém faz nenhuma ação pública importante, nenhuma figura pública genuinamente importante faz qualquer ação que não foi pensada junto com uma equipe de assessoria. Isso não existe, tá bom? Seria a coisa mais naif do mundo, seria a coisa mais estúpida do mundo. E a própria assessoria pediria demissão na hora, porque nos bastidores, você sabe como funciona, que você hoje em dia é uma celebridade brasileira, e você sabe como funciona. Você tem uma equipe, ela estrutura o seu trabalho, a sua comunicação, sem inventar que você vai numa CPI do jeito maluco da tua cabeça e dando isso tudo. O pessoal pede demissão. Então, na hora, fala, eu não vou segurar esse BO depois e arruinar a minha empresa. Então as assessorias, elas trabalham com base num acordo muito profundo. Todas que eu conheço, com todas as pessoas realmente relevantes. As pessoas, vou abrir um parênteses, na internet a gente tende a achar que a relevância é uma coisa, no mundo lá fora é outra. Então a relevância é o Gerdau, então a relevância é a pessoa que tem $1 bilhão, mas tudo bem. Mas a Virgínia é isso aí, entendeu? Não tem discussão. É totalmente isso aí. Mas foi muito caricato. Então, deixa eu chegar lá. Então, eu acho, tudo pra te dizer assim, que eu acho exatamente que foi pensado, com convicção total, que foi pensado a partir de uma lógica de assessoria, então foi construído, e eu acho que foi mal construído. Por que eu acho que foi mal construído? Por duas razões simples. A primeira, e a mais fundamental de todas, é que o ser humano, ele evolui, assim, do ponto de vista evolucionário, para detectar muito bem a mentira. Essa, assim, todo o fundamento dos juízos morais, tá, da cognição social, que é essa capacidade de gerar interlocução, entender as pessoas, formar grupos, etc e tal, tá baseada na identificação dos chamados free riders. O que são free riders? É o seguinte, a sociedade se sedentariza mais ou menos menos de 12 a 15 mil anos antes de Cristo, com
o advento da agricultura, é mais ou menos isso, tem mil ressalvas desse papo, mas vamos dizer assim, por ali. E a partir desse momento, que a gente deixa de ser um conjunto de grupos de nômades, caçadores, coletores, os recursos estão todos concentrados num lugar. Então, surge um problema que se torna intrínseco às sociedades, que é as pessoas que estão lá dando um truque. Sabe, é o sujeito que finge que está ali trabalhando, plantando, mas ele só quer comer. E assim por diante. Surgem os picaretas, né? A origem da picaretagem, é interessante pensar isso, mas existe uma origem histórica da picaretagem. E desde que a picaretagem surge, né, que é o problema dos freeriders, vários economistas tratam desse assunto assim, muito bem. Robert Gintz é talvez o meu preferido. E ainda tem outros. E, então, quando surge o problema do freerider, surge também uma pressão para a seleção de características de identificação de freeriders. É por isso que você está conversando com uma pessoa, de repente você sente que ela é meio malandro. Você fala, tem alguma coisa esquisita. Parece que está tudo tão bom, mas desencana, não vou assinar esse contrato. Não, sei lá. Tem alguma coisa que tá... Outros que parece que está tudo meio errado, meio torto, mas você sente e fala, não, foda-se, vou. Porque você sente quando tem uma picaretagem ou não. Então, o erro... E aí que tá. A identificação da picaretagem, entre outras coisas, quando a gente vai fazer essa análise, né, do ponto de vista dos drivers, da percepção de que alguma coisa não é genuína, o driver principal é dicotomia, é o spread entre o comportamento médio e o comportamento nesse momento. Eu passei na frente de uma TV e tinha o caso do cara que eu não sei o nome do cara, também que assassinou o namorado, com sei lá mais quem, um caso de comoção nacional que o cara pegou 98 anos de prisão agora, hoje, tá? Faz algumas horas, é que eu passei durante 20 segundos na cena. Só que eu vi o depoimento, o cara falando que alguém atirou e que ele pecou, né? Que o erro dele foi não ter pego o assassino. Lógico que é balela. Mas o ponto importante, veja, o cara, assim, ele fugiu, ele teve uma caçada, e de repente esse é o papo. Se fosse verdade, ele tinha ficado lá. Você entende? Então, são essas contradições que geram a percepção de que tem um freerider. Qual que é o problema? A figura da Virgínia, eu nunca entrei no website da Virgínia, na rede social da Virgínia, nada da Virgínia, mas eu já vi a figurinha, porque tá na Folha, eu assino a Folha, eu escrevo na Folha, eu respeito a Folha, o Globo e todos os outros jornais. E eu já vi como é que é o negócio. Aquela figura não é aquela outra figura. Então, houve essa derrapada de não considerar que uma discrepância muito grande, uma dicotomia muito grande, não levaria as pessoas a falarem freerider, ou picareta, ou é truque. Besteira, erro. Foi demais, exagerou, resumindo, na personagem. Com a filha, com aquela coisa sem maquiagem, uma cara particularmente, né, eu não vou falar feia, porque também é sacanagem falar isso, mas assim, menos glamurosa, tá? Então, subestimou a inteligência das pessoas. Assim, ainda mais... Ela achou que ia passar. Vou vir menininha, acho que vai passar. Ainda mais, pensa uma coisa, né? Senador. Você é louco. Tipo, você pensa raposas, grandes raposas velhas. Você tá entendendo? Você acha? Você faz vídeo na internet, grandes raposas velhas da política brasileira? Você tá louco? Entendeu? Claro que não. Imagina aquela gente que tá dando nó em pingo d'água. Com 4 anos de idade já tinha dado muitos nós. Você é senador no Brasil. Tem um senador ali no estado, no outro. Você tá entendendo o tamanho da... Não é. Então foi desconsiderar um nível de malacagem que não seja no CPI de Senado, tá louco? É um negócio sério, você tem que... Não, então subestimou demais. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, que eu achei que foi, assim, aí esse erro foi imperdoável. Assim, então esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi o seguinte, toda vez que você tem um escândalo de mídia, um problema como esse, existe toda uma área chamada advocacy, que é a área de, basicamente, apagar incêndios. Tá? Então, apagar incêndios é fundamental. Muitas vezes, inclusive institutos de pesquisa, eu tenho um sócio, um dos maiores do Brasil, no fundo, o mais relevante do Brasil, puramente brasileiro, e a gente entende muito bem a questão do advocacy, porque muitas vezes você faz uma pesquisa, porque existem questões que precisam ser levadas à população. Então, houve um erro enorme de não fazer advocacy depois disso. Você tem que descer do pedestal quando a coisa acontece e dali de baixo do pedestal dialogar frontalmente com a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Pelo contrário. E isso daí gerou esse problema muito maior, porque pensa, a hora que você gera estilingada, tá feito, entendeu? A reconstrução depois é muito difícil. Então, por exemplo, o Louis C.K., que eu dei como exemplo, o que ele fez? Ele foi lá e gravou um especial de comédia, aliás, maravilhoso, hilário, como sempre. A primeira coisa que ele fez depois do escândalo que levou ao seu cancelamento, cujo título foi Sorry. E é lógico que é piada, mas ele vai lá e ele entra na questão dele com muito humor e tal, fala que eu sou um completo idiota, é uma cena super tocante e tal, é engraçado, mas tem isso. E no final, I'm sorry. Então, assim, entrar simplesmente na discussão do tipo assim, mas você ganhava conforme as pessoas perdiam, sim ou não?
Percebe que isso que é o grande ponto, né? Tipo assim, então, quer dizer que você lucra em cima da dor alheia, e que ela diz que não, mas você percebe que só de colocar a questão você já se ferrou? É lógico. Então, é assim, eu acho que faltou muito advocacy, muito advocacy. Um advocacy bem feito ressignificaria essa questão. Jamais. Olha que eu não sou assessor de imprensa, nada, mas a minha experiência com isso é que tipo, você jamais vai deixar a discussão morrer nesse assunto. Se você não fala nada e não traz uma reconfiguração, ela fica nesse assunto como ela ficou. E aí eu acho que agora realmente, não importa quantos seguidores e quanta grana, mas o fato é que essa representação de uma pessoa que é esse ideal de ego de tantas outras, ela foi arranhada, eu acho que de maneira, no momento, de difícil reversão. Faz sentido, faz sentido. Bom, a gente falou sobre como a Virgínia subestimou as pessoas, né? Acharam que as pessoas eram idiotas. E eu quero fazer uma pergunta um pouco mais abstrata, assim, mas eu quero saber o que você tem a dizer. O que configura um idiota? Eu não falei que eu acho que ela disse que as pessoas são idiotas. Eu disse que ela subestimou os senadores, que são as grandes raposas do Brasil, numa CPI, e ela errou por não trabalhar num nível de proximidade maior com a imagem que ela já tem no dia a dia, tá bom? Ela não falou que as pessoas são idiotas. Na realidade, foi só um recurso que eu usei para fazer um porque gancho. eu não acho que é isso mesmo, tá? Eu não acho que elas são idiotas, a gente faz qualquer coisinha. Não, é que ela subestimou, ela acha que ela tá num nível de inteligência, de capacidade de comunicação, porque tem muito seguidor, mas que não é nenhuma fagulha de um senador brasileiro. É óbvio que não. Sim. É esse, nesse sentido, entendeu? A câmera morreu. É uma coisa... Então, você entendeu, né? Sim. Jamais eu acho. Até porque eu acho que seria do meu lado, assim, uma inconsequência eu falar. Essas coisas que eu falo, as pessoas levam muito a sério. Não, eu coloquei palavras na sua boca, eu não né? disse que a mulher achou que ninguém é idiota. Tudo bem, agora o que você quer saber? Eu gosto da pergunta. O que configura ser um idiota? O que é um idiota? Muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, você pode... Tem o idiota literário, né? Do Dostoiévski, o livro do idiota. Peraí. Foi? Acho que tá ok, cara. Foi? Tá focado? Você acha que perdeu? Perdeu agora. É a quina do microfone. A quina do microfone. Tá. Ixi, Porque daí a gente precisa do microfone aqui. Ele tá longe. Melhor trazer o microfone e deixar desfocar. Foi? É que som é mais importante que imagem, curiosamente. Né? Foi? Tá. Vamos. Voltando à pergunta. Tá. Álvaro Machado Dias, o que é ser um idiota? Um idiota é um sujeito que projeta uma imagem do mundo que não bate com a percepção das outras pessoas sobre como é esse mundo. E nesse intervalo, nesse gap, ou seja, não estou nem dizendo que o mundo é de um jeito, que isso seria forçar uma barra tremenda. É assim, as pessoas entendem que determinadas coisas são como são, elas têm existe um código sobre como as relações funcionam, a realidade material e tudo mais. O idiota é um que projeta coisas de maneira que é incompatível com as visões majoritárias, e ao partir dessa incompatibilidade, age sobre o mundo, gerando efeitos deletérios sobre ele próprio. Ou seja, as pessoas estão entendendo que você não pode tentar dar um truque no imposto de renda em 2025 sonegando uma casa que você comprou esse ano, porque vai dar errado. A pessoa acha que não, o software da Receita é uma porcaria, porque eu vi um vídeo no TikTok dizendo que ele é uma porcaria. E ela não declara a casa. Dá um ano e ela é multada. Primeiro ela para na malha fina, depois ela é multada e depois a vida dela ganha uma enorme dor de cabeça. Isso é coisa de idiota. A gente fala, esse cara que pensou isso é um completo idiota. Por que essa pessoa é idiota? Porque a informação para ela entender que essa sua visão ela não é majoritária, tá fácil. Você perguntar para qualquer um que não seja o sujeito que fez o vídeo para dar uns cliques, vai te dizer, não é assim não, cara. Pelo contrário, a Receita atualizou esse software dela 150 vezes nos últimos 2, 3 anos, e o negócio tá ao contrário, tá uma loucura, pegando coisa que nem existe, tá enchendo o saco. Não é isso, tem que ser mais realista que o rei. Mas falou, não. Então, tem uma espécie de arrogância, entende? E aí, porque isso é só uma parte. Porque olha só, pessoas que vão contra entendimentos da maioria também podem ser pessoas geniais. Sim. Certo? Claro. A grande questão é que o idiota é aquele que vai agir nesse intervalo produzindo resultado negativo sobre si mesmo. Portanto, nessa minha definição de idiota, que a propósito não estou tirando de lugar nenhum, a gente poderia dizer que assim, não sei se é uma nova tese, uma nova teoria sobre o que é ser um idiota, mas pelo menos uma prototese, com certeza. Nessa prototese, ou seja, uma tese a ser elaborada, o que define o idiota é a pragmática.
É o efeito sobre a sua própria vida. Então, por exemplo, não seria maldade dizer que foi uma idiotice da Virginia ir lá com aquela cara de não sei o que, de mamãe com a fotinho, não sei o que, fazer aquele papel na frente daquelas raposas. Porque se ela perguntasse pra qualquer um, o que você acha daquele cenário? Ele fala, você tá louco? Aquilo ali é ninho de cobra total. Não faz isso, não cria tanto personagem. Vai mais parecida com o que você é lá na internet. Ou chega ou vai com o advogado e diz nada declarado do começo ao fim e acabou, não abre a boca. Porque o negócio é muito mais sério do que você tá pensando. Então, são coisas assim, entende? Então, em geral, o idiota, ele não dá verdadeira importância para coisas que qualquer outra pessoa vai dizer para ela que assim é absolutamente importante. Mais ou menos por aí. Ou pode dar importância, mas o que importa é que o idiota produz resultado negativo sobre si mesmo. Por que eu acho que essa é uma boa definição? Porque uma outra definição, uma alternativa, seria que o idiota é a pessoa que produz impacto negativo no mundo. Ou seja, que em última análise o que vai definir um idiota é o juízo moral que nós temos da pessoa. Entende? Esse é o famoso FDP. Esse é o idiota. Eu não acho. Eu acho que o mundo tá cheio de gente, por sinal, assim, os grandes malacos, eu não vou mencionar numa live, mas conheço casos de grandes malacos, então de malacar bilhão de dólares. Tem um caso rolando de grande malaco nesse momento no Brasil. E a grande malacagem, ela é tudo menos uma idiotice. Sim. Entende o ponto? Então, assim, eu não acho que o juízo moral ele é compatível a uma visão da idiotice, porque ninguém vai olhar para aquele grande maluco e falar, esse é um idiota. Fala, não, isso é um cara espertíssimo, uma mulher espertíssima, uma raposa absolutamente imoral. Aí sim, mas não idiota. Idiota geralmente é aquele que vai lá e se dá mal com as coisas, Sim. porque não consegue, não é que não consegue, tem esse problema psicológico e não tem abertura para olhar e capturar as informações mais básicas e ter uma trajetória de mundo minimamente razoável. Aliás, você como comediante deve gostar, né, desses personagens idiotas, porque tem muitos filmes com personagens assim, né, com personagens, por exemplo, um idiota que é muito bacana é o Steve Martin de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Sim. Entende? Ele é um total idiota, porque ele tá naquele avião. Tipo, é uma catástrofe. Ele se nega a usar qualquer informação socialmente compartilhada para tomar decisão. Nossa, as coisas são só da cabeça dele e elas são todas uma merda. É engraçado, né? É total. O idiota acaba sendo meio cômico, né? É quando a gente entende que ele tá errado, a gente acha cômico, né? Porque ele tá insistindo numa coisa que não faz sentido. Exato, é isso que é o idiota. Tá, temos umas outras perguntas aqui. Pode ir, vambora. Quais são os efeitos neurológicos do uso contínuo das redes sociais? A pessoa que fica usando muito Instagram, começa a se comparar, Hoje muita gente fala que é uma epidemia de ansiedade, né? Hoje as pessoas estão super ansiosas e muita gente atribui às redes sociais, né? As pessoas estão ansiosas por conta do uso da rede social. As crianças, elas já desde a tenra idade, elas já entram na rede social, no feed, na scrollar o feed, ficam viciadas por aquilo, ficam hiperativas, ansiosas. Quais que são os efeitos neurológicos aí do uso contínuo? Eu vou começar respondendo sobre essa parte. E eu vou abrir um parênteses, vou começar do jeito também que não indicado. Eu acho que a gente tem o idiota e a gente tem o dogmático, que não é necessariamente o idiota, ele só converge à média, é tipo um algoritmo generativo. Ele não fala, a não ser quando ele está alucinando, ele não vai falar bobagem, ele vai falar o básico, não é incrível? E essa fala, que não é sua, que você está dizendo, tem gente que diz isso, ela é o básico, ela é esse termo médio, portanto, ela tem esse componente dogmático. Olha só, hoje o meu artigo da Folha começa assim, mais ou menos, eu sempre desconfiei dessa história de que a ansiedade digital da molecada é alimentada por passar o dia no TikTok. Começa assim. Ou seja, negando isso. E eu sempre desconfiei. Toda vez que falam isso, eu já participei de Tendências e Debates da Folha sobre isso e outras coisas mais. Todo mundo, não, porque a rede social... Nunca acreditei que esse é o fenômeno hegemônico. Ao contrário de quase todo mundo que está por aí. E aí olha o que eu falo. Por quê? O que foi ficando claro ao longo do tempo é que 40% dos jovens entre 11 e 17 anos consomem ou são expostos à pornografia digital. Então a gente tem que pensar, olha só, a pornografia digital tem uma importância na vida dessa molecada que é insana. Por quê? Não é porque elas passam o dia vendo pornografia, não, elas passam o dia no TikTok. Mas cria-se uma relação com a imagem, uma relação com o sexo, uma relação com relacionamentos que é fóbica, que é tensa e ansiosa, num nível que é muito mais profundo do que a dancinha do TikTok. Eu não sei fazer aquela dancinha, vou ficar triste.
Tem isso aí, mas o outro negócio é muito mais. Porque lembra que eu tava falando agora há pouco sobre como os comportamentos digitais, como eles têm um custo energético, eles convergem só à visceralidade. Né? Você não reage àquilo que você acha que é de bom senso, você só reage àquilo que você acha que é horrível ou que, sei lá, revela o seu eu interior. E aí, qual que é o ponto? Na pornografia, a mesma coisa acontece, como em qualquer conteúdo, e, consequentemente, as reações são mais fortes aos conteúdos mais hard. E aí, quando você vai ver, porque eu fiz uma análise de palavras-chave no topo das palavras, né, dos Trend Topics da maior plataforma de pornografia do mundo, que é o Pornhub. E são coisas assim, madrasta é um dos maiores, tá lá no artigo de hoje, madrasta, incesto, você tá entendendo o negócio? Então, isso dá um nó na cabeça de quem tá começando uma vida de relacionamentos e tudo mais, que é complicada, assim, é um mega nó. Então, então tudo para dizer o seguinte... A pessoa, o indivíduo ali, a criança, ela começa a normalizar uma parada como incesto, por exemplo. Não é só a cabeça isso. dela vai gerando uma normalização, uma vulgarização de coisas que são muito terríveis, né? Madrasta, incesto. Então, eu não diria que eu acho que é quase isso, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte, no mundo do conteúdo, o incesto, a madrasta, o sexo mais... Que não tem nada contra a propósito do sexo mais louco do mundo, zero, pelo amor de Deus, acho que é ótimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nas plataformas, o que seria erotismo, o que seria uma transa com um pouco de afeto, tudo isso fica lá embaixo, porque isso não dá clique. Ninguém dá nem aí pra isso aí. Entende? Então, os conteúdos mais extremos sobem. Então, é quase o que você falou, mas nas plataformas é isso. Na cabeça da criança, do adolescente, então, não é que isso é normalizado. É que, por acaso, como esses conteúdos sobem, é isso que a pessoa vê. Aí ela entra num negócio e tá uma cena, entendeu? Um negócio que deixa a pessoa... Você fala, meu Deus do céu, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Assim, eu comecei o artigo de hoje, a parte que eu vou definir o que é pornografia, assim, pornografia é o gênero em que um cara dá um tapa na cara de uma mulher e ela invariavelmente diz, quero mais. Pode ver se não é isso. É isso, entende? Aí, pensa aquele moleque de 11 anos, ele vê aquela cena, aquele ator pornô, e plá, ele fala, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, há uma sensação de impotência e uma sensação de que ele precisa ter uma animosidade. Por que tem Red Pill, essa coisa? É que não é que ele odeia a mulher, é que ele sente que ele precisa odiar. E a menina olha aqui e fala, que merda é essa? É um estupro? Entende? E aí, isso gera essa animosidade. Essa animosidade, quando se fala que a rede social é a fonte de toda ansiedade, pra mim esse é um papo reprimido. E por isso que eu achei ele medíocre. Porque isso é uma parte da verdade, outra parte da verdade é que as pessoas estão assustadas porque elas entendem que sexo é pornografia. Quando você tem 11, 12, 13 anos de idade, o que você está pensando é que daqui a pouco você vai entrar na sua vida da adolescente e vai sempre fazer sexo. Você vai ter namoradas, namorados, o que quer que seja. Aí a pessoa olha aquele negócio e fala, meu Deus do céu. Entende? Então, sim, voltando agora eu posso te responder. Eu acho que as redes sociais são parcialmente responsáveis pelas ansiedades digitais. Eu acho que a pornografia digital é fortemente responsável também, sem nenhum moralismo. Eu não acho que não pode ver pornografia. Pornografia é coisa do capeta, qualquer coisa. Não acho nada disso. Só estou olhando o fenômeno como ele aparece na vida das pessoas, sobretudo de uma molecada que definitivamente não se beneficia em nada de ser exposta a uma coisa dessa. Eu lembro do meu tempo de moleque... que tinha um filme, uma série de filmes, assim, tipo pornografia, que chamava Faces da Morte. Que era tipo assim, a pessoa caía do avião, morria, se espatifava lá embaixo. Era só filme de... Era pornografia? Não tinha nada de pornografia, mas era mais hard que pornografia, entendeu? Porque era uma coisa... Eu tô trazendo coisas no nível do impacto. Eu lembro que uma vez eu fui exposto, por assim dizer, ao Faces da Morte, entendeu? Sabe, é um cara que tá lá e aí tem uma serra, tá na indústria, estavam filmando, aí ele escorrega, cai, a serra corta ele no meio ao vivo, sabe uma coisa assim? São cenas de pessoas morrendo de forma chocante. Não foi um negócio bom pra mim ser exposto àquilo naquele momento. Tanto que eu lembro até hoje. Isso é uma coisa que você fala assim, sabe aquela, podia não ter visto, queria desver, sabe? Sim. Colírio do desver. Então, eu acho que a gente não pode subestimar o impacto da pornografia. Não é pelo sexo, porque tá mostrando pau e xoxota. Não é nada disso, não. É pelo que é o extremo do negócio, como o algoritmo impulsiona esses conteúdos extremos para pessoas que estão no momento da vida que elas precisam reduzir a ansiedade sobre ter um relacionamento da mão. Ainda mais numa era de Tinders e tal, que já é uma coisa que... Pensa do ponto de vista relacional, que coisa... desenhado só para dar lucro, né? Que é péssimo, né? Porque tem 15 anos de idade. Então é óbvio que é horrível esse tipo de não que uma criança de 15 anos vai usar, porque eventualmente usa também, mas não isso. Mas o entendimento de que é assim que as pessoas se relacionam, entendeu? Tudo isso gera ansiedade e animosidade entre os sexos. Eu tô aqui só no nível heterossexual para ficar no mais simples, porque é óbvio que isso aí também em todos os níveis, todas as opções se aplica, e aí com nuances. Mas então, acho que a ansiedade, ela não é só, ela é muito mais do digital
da exposição à tela. Por que as pessoas veem tanta pornografia? Primeira razão, a mais simples de todas, é porque a tela está na tua frente. E como não tem nenhum filtro para esse negócio, não tem que usar um documento. Hoje tem um cara lá que eu vi que escreveu na minha coluna. Ah, gostei muito do artigo, blá blá blá, mas você não discutiu a regulação, devia ter. Aí ele falou um negócio tão óbvio. Pena que eu vou responder. Fala, cara, mas é que eu só tenho 3.200 palavras. Ele falou assim: devia ter um negócio no nosso país que, assim, para você acessar um negócio desse, tem que botar sua identidade aqui, tirar fotinho, igual num banco, tudo bem. Aí você pode fazer o que você quiser. Você tem que ter 18 anos, entende o ponto? Então, que é uma regra que ninguém segue. Só qualquer um vai lá e faz isso. Então, eu acho que tem esse ponto. Dito isso, quais são os efeitos, agora feita essa ressalva, os efeitos neurológicos do uso das redes sociais? Mais uma vez, eu também acho que a gente tem que sair do convencionalismo e tal, a gente ouve aí essas pessoas que falam que a rede social causa primariamente efeitos afetivos. A ansiedade, como eu já disse, pode ser relativizada, então ela também é causada pelas redes sociais. De novo, está errado. O efeito primário é um efeito causado pelo scroll. Não é a rede em si, é a scrollagem. A scrollagem, tem até uma palavra uma expressão para isso que é doom scrolling, que é a scrollagem infinita. Ela está até no Mercado Livre, tá? É a lógica de você manter a pessoa ligada. O negócio então não acaba nunca, ela pode ficar lá. O que acontece com a scrollagem? Ela gera um treinamento. Olha só, eu preciso apresentar um conceito aqui até para essa coisa fazer sentido. Imagina que eu saí à noite, agora eu saindo aqui do seu estúdio, belo estúdio, e eu vou para minha casa e eu sou sequestrado no caminho. E aí alguém tenta quase me mata, não sei o que, papapá. E depois deu tudo certo, no final me liberaram, eu vou pra casa. No outro dia eu vou estar andando na rua e eu posso ficar preocupado, encanado com isso. A gente vai dizer que isso é um trauma. Uma outra maneira de falar houve um aprendizado. Só que é um aprendizado negativo. A gente está acostumado a associar a palavra aprendizado a uma coisa positiva. Mas tudo aquilo que forma uma memória, e essa memória te gera uma orientação em sentido ao comportamento, você fica paranoico, quer acelerar, quer fechar o olho, é um aprendizado. Trauma é um aprendizado, certo? Então, beleza. Então, o que acontece é que quando você fica scrollando muito, você aprende muito, entre aspas, vamos dizer assim, você é condicionado pelo desenho do que é scrollar, a não focar nada, não é verdade? Você não está focando nada, você está justamente passando. Isso cria um déficit de atenção de natureza não neurológica. Por quê? Porque, afinal de contas, você está treinando o seu cérebro a não parar num conteúdo só, a não fixar nada. Quando existe uma base neurológica, a base neurológica gera, então, um fenômeno muito mais sério. O seu déficit de atenção de natureza neurológica é amplificado. Quando o seu déficit de atenção não é de natureza neurológica, a princípio, isso não acontece. Porém, o cérebro, ele tem grande plasticidade. E de você ficar fazendo isso o tempo todo, você gera com o tempo cada vez menos capacidade de focar um conteúdo de longo prazo. Por quê? Porque a questão toda desses aprendizados é que existem padrões eletroencefalográficos. Pensa na energia do cérebro, tá? Então são padrões de ondas. O cérebro funciona com várias frequências, igual harmônicos, igual um piano, tá? Com as suas cordas. E você precisa sustentar altas frequências no córtex pré-frontal para você estar prestando atenção continuada em alguma coisa. E isso cansa. Prestar atenção continuada é um exercício, que nem qualquer outro. Eu vi que você tem xadrez, você joga xadrez, você sabe do que eu tô falando. Se você ficar se distraindo no meio do caminho, você apanha no jogo. Sim. Entendeu? É disso que eu tô falando, é um exercício. Uma boa parte do aprendizado do xadrez, no nível que você ainda não tá lá lendo livros com estratégias, é essa atenção. Você aprende a ficar focado no jogo. Criança aprendendo a jogar xadrez é isso. Quanto mais focado no jogo, mais tempo focado, melhor você joga. Então você não aprende isso e você, inclusive, desaprende isso. E aí, com o tempo, você gera um efeito neurológico e você gera ativação de genes, tem toda uma questão de informação de cadeias de reconfiguração. E aí você cria um déficit de atenção onde ele não necessariamente deveria existir. Esse é o primeiro efeito, mais básico de todos. Ele não está no nível afetivo, ele está no nível cognitivo. A gente chama epidemia de déficit de atenção hoje em dia, sendo que os déficits de atenção de base neurológica são minoria. Então, você acha... Não é. A pessoa vai porque tem déficit de atenção, toma Ritalina, toma qualquer outra coisa. Mas no fundo você vai fazer um eletro, não tem nada naquele cérebro. Hoje em dia todo mundo fala que tem déficit de atenção, né? Entendeu? Eu tenho 0. Olha que bom. Não, pelo contrário. Eu cada vez menos, tinha 0, agora eu tenho menos 1000. Assim, faço o oposto disso. Não começou com esse negócio de que eu vou passar rápido no texto, qualquer coisa eu paro e falo, não vou fazer isso com o meu cérebro, que isso dá errado. Deixa, foca o mundo real, daqui a pouco senta com calma. E é isso, mas resumo da ópera. Então eu acho que o primeiro efeito é um efeito cognitivo ou neurocognitivo. Aí, em cima disso, efetivamente há a questão projetiva e essa competição emergente, que é uma competição pelo gosto, é uma competição no domínio da gostabilidade. O grande negócio das redes sociais, assim, é que rede social não impacta
afetivamente as pessoas de maneira homogênea em todas as idades. Não é assim que funciona. Elas têm um impacto muito maior na adolescência. Porque na adolescência, a adolescência é uma espécie de teste da gostabilidade. Em outras palavras, o adolescente ele é altamente competitivo no nível do gostar, que as pessoas às vezes chamam de popularidade e etc. Mas não é. Popularidade é só uma dimensão. Tanto que não é verdade que porque tem uma menina altamente popular as outras querem se matar. Não é verdade. Não é assim que funciona. É a questão do gostar. Então o que acontece? O que dói é aquela pessoa que sente que ela vai lá, põe a coisa na rede dela, com os amigos, é uma rede fechada, tem só 500 pessoas, não é 100 mil. Mas ela sente que aquelas pessoas não gostam dela. É isso. Por quê? Porque a adolescência é um período muito fundamental para mate seeking, como falam, como se diz em inglês. Ou seja, é um momento de buscar parceiros e parceiras, e não só sexuais, mas amizades da vida. Esse é o momento. Então, o que causa mais ansiedade nas redes também não é a corrida de cliques e tal. É aquele sentimento de que as pessoas não gostam de você, que é expresso, ou elas são indiferentes a você. É isso que corta com uma faca. Na minha opinião, uma das melhores produções desse século é a série Adolescência. Não, inclusive eu ia mencionar, porque muito do que você estava falando eu estava me remetendo à série. Eu assisti esses dias, inclusive. Que legal. Ontem mesmo eu terminei de assistir e, nossa, é a fantástico cena final mesmo. É a coisa mais incrível. Ai, pessoal, do se você mundo. não assistiu Adolescência, assista, é fantástico. E aborda muito o que você tinha falado sobre como a pessoa começa a acessar a pornografia, começa a se desenvolver naquele mundo, ele começa a entender o papel, qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher de forma distorcida. Exatamente. É um conflito. E é um conflito em que o cara tem que ser, ao mesmo tempo, esse sujeito ultra mega, o Rambo do pornô, mas ele tem que também mostrar agressividade e animosidade em relação à mulher. Ele tem que conseguir humilhar ela. E a mulher aí sente o contrário. Fala assim, esse cara quer me humilhar, quer me estuprar, eu tenho que impor o meu... E é uma briga criada... Uma guerra. Uma guerra, no sentido não... Né, no pior sentido, não, uma guerra mesmo, uma batalha. E é uma batalha criada para gerar clique. Essa é a batalha mais tóxica que tem no mundo. Ninguém fala assim, não, o negócio é a gente estar junto, curtir um prazer. Não, isso aí não dá clique. Entendeu? Cadê esses vídeos? Não tem. Isso aí tá lá, tem lá, sei lá, na página 30 deve ter esse daí. Entendeu? Esse é o problema do negócio. Mas fecha parênteses. Em adolescência, assim, a cena... São tantas cenas absolutamente incríveis, mas uma cena absolutamente incrível é que tem um menino cujo pai é um policial que está envolvido. Você lembra bem, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas só para dizer que tem um pai que é um policial que está envolvido na investigação de um crime, não vou falar mais nada, e o que importa é que o menino, filho dele, que ele vai à escola onde o filho estuda, e o menino chama o pai numa sala, eles têm uma relação conturbada, e naquele momento há uma revelação geracional absurda, que é sobre o sentido das reações que um post, na verdade não é um post, as reações que a reação a um post do menino gerou. Então, há uma menina que reage a um post do menino, aparentemente de uma maneira que o policial entende que é positiva, é até afetiva, mas o sentido daquilo é outro, e o grande ponto é que as pessoas não reagem ao post dele, ao que ele falou, não. Elas reagem à reação dela, positivamente. Então, é o inverso do positivo. É do tipo, você será um trouxa pra sempre, e todo mundo dando like nessa frase. Esse é o grande negócio das redes sociais. Botando o dedo na ferida, não é a dancinha. Isso aí conta também, mas conta tão menos. Isso foi fabricado por uma mídia pouco intelectualizada, que acha que esse é o problema principal. Porque ele é um problema. Ele só é o problema mais fácil de enunciar. O mais verdadeiro não é esse da rejeição e da sensação de que as pessoas não gostam de você, mesmo naquele grupinho fechado de 300. Esse é o grande problema. Faz todo sentido, cara. Todo Que sentido. Essa série ela fala muito sobre o movimento Red Pill, né? Ela fala sobre o Andrew Tate ali, que começou o Red Pill nos Estados Unidos, tudo mais, como que funciona essa cultura. O que você acha do movimento Red Pill? Qual que é a sua opinião sobre? Começando no juízo moral, é um dos movimentos mais deletérios, mais negativos para a sociedade global que existem. Um dos piores, a pouca coisa mais nociva. Falando em termos de do conceito de idiotice, há pouca gente mais idiota do que os seguidores e partícipes desses movimentos Red Pill. Então, se você saiba que eu te acho um idiota, tá? Você pode me odiar porque eu também tô cagando, caguei pra rede social e tudo, mas ó, eu te acho um idiota. E falo carinhosamente, né? Você tá assistindo aqui, certamente eu tenho o dobro da tua idade pra ser seu pai, e eu falo carinhosamente que eu não quero que você seja um idiota. Não seja. E eu vou dizer por que eu acho que você é um idiota. Porque, lembra que eu falei que existe um desacoplamento entre o estado do mundo
e a percepção da pessoa, e a partir desse desacoplamento há um conjunto de ações que gera consequências negativas para a própria pessoa. É por isso que eu não quero que você se dê mal, eu não quero que você seja esse idiota. E eu vou dizer qual é o desacoplamento. A premissa do movimento Red Pill é que existe uma animosidade essencialista que emerge por si só do mundo, é ontológica, entre homens e mulheres. Essa premissa é falsa. Essa premissa é uma idiotice. É como achar que o mundo surgiu em 2023, porque em 2023 você acordou para a realidade. Não, o mundo não surgiu em 2023. A história dos relacionamentos entre homens e mulheres é a história da nossa espécie. E já passou por muitos movimentos diferentes. Muitos movimentos. O que a gente vive hoje é muito diferente do que a gente vivia na década de 90. Que é muito diferente do que se vivia na década de 70. Que é muito diferente do que se vivia na década de 40. Então, é assumir que o mundo, que os conceitos e as relações não têm historicidade, só que elas têm. Então não seja idiota. Vai entender que, na verdade, esse ponteiro da animosidade e do menino e da menina, do azul, um é azul, precisa ir de azul, a outra de cor de rosa. Entenda que a história dos relacionamentos ela vai fazendo assim como um limpador de para-brisa de um lado para o outro. E esse é simplesmente um movimento oscilante para um lado no ponto mais extremo. Mas não é verdade. Existem N formas de constituir relacionamentos muito menos tensos, com muito menos necessidade de afirmação de um suposto, de um masculino ferido, frágil, que precisa se afirmar através desse tipo de violência, que no fundo é castrada, entendeu? Que é no fundo coisa de que, óbvio, por isso que assim, Red Pills parece que Red Pills e Incel são opostos, mas é claro que não, todo Red Pill na base é um castrado por excelência, no sentido assim, é um sujeito que se sente impotente, porque se você não se sente impotente, o que Então morreu. Pode continuar. Tá. Se você não se sente completamente impotente, por que raios que você odeia tanto mulher? Claro, você pode. Tem o outro lado que assim, não, são gays enrustidos e tal. Mas eu não acho, tá? Porque eu acho que gays enrustidos hoje em dia não odeiam mulheres. Não, por isso já foi superado, tá? Então não é esse o ponto. Então é esse sentimento dessa castração, e é por isso que a pessoa tem aí agressividade, e aí não sei o quê. Então, para começar, a tese de que as coisas precisam ser assim é uma má tese, porque não é verdade. E em cima disso que tá o ponto mais sério. Que é o seguinte, uma vez que você assume que seja assim, sua vida fica pior. Esse é o problema. O problema dos Red Pills é que a vida deles é uma merda. Porque se você se relaciona com alguém que no fundo você acha que é uma espécie de oposto, que existe uma tensão, você nunca vai conseguir se relacionar tão bem. Você pode achar que você vai, não, porque eu pego não, você pega que se você fosse pegar um gado, entendeu? Você não vai ser amado, entendeu? É difícil ser amado assim. Eu sei o que é ser amado, é bom. Eu nunca vi um Red Pill amado. Ele acha que é amado, bastante amado. Não é amado. Nunca vi nenhum Red Pill amado na minha vida. E ser amado que é bom. E pra você ser amado, você tem que baixar essa guarda, essa violência instituída e essa animosidade. Senão não rola amor, entendeu? Não rola da pessoa. Você não é gostar. Sabe o problema do gostar? Você não é gostado quando você age assim. E você não é que você age. Você incorpora esses valores. Ninguém gosta, não gosta. E aí o que adianta? Você não é gostado. Dane-se todo o resto. Então é uma burrice para começar. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, que é o que faz da burrice uma idiotice completa, é que obviamente são movimentos comerciais. O Andrew Tate, que é inglês, ele tem uma empresa multimilionária, na verdade hoje em dia bilionária, e todo esse movimento está em cima de uma empresa bilionária que ele tem. As pessoas não sabem, mas está na minha coluna hoje da Folha, que é outro caso curioso, que todos os sites pornográficos, exceto um, inclusive esse que falou, o Pornhub, são de um único fundo de investimento, que se chama Ethical Fund, qualquer outra coisa. Ethical. Percebe? O cara tá tirando sarro, ou é cortina de fumaça? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tira sarro da gente que sabe e a cortina de fumaça pra quem não sabe. Então, esses movimentos todos são a mesma coisa. E eles ganham outras conotações. Muitos deles agora têm conotações religiosas. Tem acho que é Legendários, não é o nome? Que é aquele negócio. Gente, sério, tem um cara que fica de 4, o outro sobe em cima das costas. Isso aí, no meu tempo, chama viadagem, tá? Isso aí no meu tempo chamava viadagem. Não chama mais porque não pode falar isso. É puta de uma viadagem, não tem problema viadagem. Eu acho que eu tenho zero, que eu acho que é ótimo. Mas entende, pra que uma viadagem assim reprimida, uma coisa dessas? Sendo que é pra pagar, é uma coisa que a gente tem que assumir de uma vez os valores que estão em jogo, as questões que estão sendo sentidas e baixar a guarda. A ideia de que a gente tá numa luta é uma ideia deletéria pra quem acha. Você acha que você tá numa luta,
você não vai ser bem quisto, você não vai ser amado pela pessoa, o grupo que você acha com quem você acha que você tá lutando. Se achar que você não tá lutando, você já sai melhor. E aí você não precisa ficar de 4 outros subir em cima, ou qualquer coisa do gênero, e subir uma montanha e chegar lá. Não, você já chegou. Você não precisa conquistar. A conquista é essa. A conquista é você não sentir que você precisa conquistar. Porque toda vez que você sente que você precisa conquistar, é porque você não tem merda nenhuma, né? Esse é o grande problema. Poxa, cara, perfeito, perfeito. E o Legendário se paga 20 mil pra entrar, né? Ah, sei lá quanto É mas- 20 mil reais pra você entrar, um movimento só de homens que sobe montanha e tudo mais. essa que no meu tempo chama viadagem. É. Mas, de novo, sem nenhum preconceito contra não só quem é gay, que eu tenho amigos gays que falam assim, eu gosto de falar que eu sou viado. Eu acho ótimo, qual é o problema? Nenhum. Não. E também não tem problema ser viado enrustido. Tem até um quadro muito engraçado do Louis C.K., em que ele tá contando que que ele sentou pra assistir um filme, que é um filme que ele brinca de chicken, que é uma brincadeira americana, que é tipo, quando vem 2 carros dos anos 50, e quem é chicken é quem vai tirar o carro pra não bater de frente. Sei. E que eu acho que chama Magic Mike, é um filme de strippers masculinos com dois bonitões lá. E ele fala, eu sei qual é o fim do filme. E o fim do filme é que no fundo eu sou gay. Aí todo mundo, entendeu? Tipo assim, tá brincando e tal, claro. E aí no meio, mas ele fala assim, uma coisa que é hilária. Ele fala assim, eu não tenho nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de preconceito com ninguém. Mas eu tenho o direito de reprimir a mim mesmo. O jeito que ele coloca é muito engraçado, entendeu? Porque não tem como você não concordar, entendeu? Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Então, até isso eu não acho que é problemático de forma nenhuma. Eu só acho que a gente tem que entender, assim, ter um pouco de espelho em casa, no sentido existencial, pra vida ser melhor e mais leve. Só isso. Faz todo sentido, faz todo sentido. Ó, tem uma outra pergunta aqui sobre... Peraí que eu perdi a pergunta aqui, mas ela é sobre... Deixa eu ver aqui. Sobre IA. Aham. IA que é um dos assuntos que você domina, você acho que você fez sobre IA você fez uma tese, né? Tem, então, várias. Várias teses Um sobre monte IA, de né? paper, um monte de coisa. Onde estão os maiores riscos da IA? Porque a gente vê hoje, a IA está cada vez mais se aperfeiçoando em todos os sentidos, né? Sim. Em absolutamente todos os sentidos, porque ela Sim, fica sim. se nutrindo, se autonutrindo ali de conhecimento, se desenvolvendo em velocidade absurda, né? Mas quais que são os maiores riscos da IA? E uma outra pergunta que eu queria fazer em seguida existe a possibilidade da IA acabar com o mundo? O maior risco da IA ela está no desenvolvimento de armas autônomas. Não é da IA ganhar consciência, atravessar o oceano, morder meu pé. Não. O desenvolvimento de armas autônomas é uma realidade em todas as grandes economias bélicas. Nenhuma delas quis assinar um tratado da ONU propondo o banimento ou o controle dessas armas. Todo mundo está a fim de desenvolver, porque... Primeira coisa é que guerra dá um problema político, entendeu? Guerra é bom quando você tá matando soldado do outro lado, destruindo as cidades do outro lado. Mas quando morrem os seus soldados, mesmo quando você é uma potência beligerante que tá atacando alguém, gera bad press, entendeu? Gera publicidade negativa em casa. Então, governos não gostam. O bom vocês entenderam, né? Não preciso desenhar, né? Que não é bom. É ironia. Enfim, esse tipo de coisa gera uma publicidade negativa em casa. Então, todo mundo está pensando em reduzir o custo político das guerras. Então, quer botar a arma autônoma lá para não morrer ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais sutil, é que há uma mudança no paradigma das guerras nos últimos anos, nas últimas décadas. As guerras hoje em dia são muito mais urbanas. E guerras urbanas são guerras que produzem muitos feridos. Guerra urbana é foda, cara. Porque guerra urbana é aquela coisa assim, o cara tá atrás dessa parede com um revólver, entendeu? O outro tá ali, aí dá um tiro de metralhadora, aí você corre, aí o cara toma um tiro, aí como é que você vai lá resgatar? Aí o cara sai se arrastando, pingando sangue, entra na casa de uma pessoa, tem uma avó, ele se agarra na mulher, cada um tiro, mata. Entendeu? Guerra urbana é uma coisa terrível. E quase todas as guerras hoje em dia são urbanas. Então, a solução de você botar, por exemplo, drones que entram, que vão vigiando, que atiram, matam as pessoas, robodogs com metralhadoras enfim, que autonomamente agem, todo esse tipo de coisa tem grande vantagem numa guerra urbana por causa desse problema, que não é só quanta gente morre e tal, é que a guerra urbana é uma guerra da dor, ela volta ao século XVIII, onde o século XVIII foi o século 1800, sobre o começo do século XVIII, foi o momento em que houve a transição das armas que efetivamente eram 100% baseadas na pólvora, entendeu? Então, você deve ter visto aquelas baionetas com espadas na ponta. Então, a gente está falando de um momento em que uma guerra que tem muita espada. Assim, guerra de faca
é uma guerra muito dolorosa, entendeu? Porque uma pessoa vem, ela corta um braço seu, entendeu? Pensa isso. Muito melhor você tomar tomar 100 tiros de metralhadora e morrer rapidinho. Então, sim. você entende? É uma coisa muito horrível esse tipo de coisa. Então, guerras urbanas têm isso, elas têm essa coisa, elas são traumatizantes demais, entre outras coisas, por causa disso. Então, armas autônomas trazem essa promessa. E a terceira razão é que a terceira razão é muito engraçada, muito interessante, assim. As armas autônomas, elas vêm responder a um problema de hackeamento. Olha que coisa louca. E eu vou explicar como é esse problema. Então, na metade de 2023, a Ucrânia estava preparando uma grande reação em relação à Rússia. Todo mundo estava falando que essa reação ucraniana e tudo mais. E a reação começou um pouco atrasada. Na verdade, ela estava sendo gestada já em maio e tal, e no meio do ano de 2023 ela estava totalmente para começar. Ela foi atrasando, mas uma hora ela começou. E a primeira parte de 2024 foi toda tomada pela suposta reação ucraniana. O que aconteceu durante a reação ucraniana? Aconteceu que a Ucrânia perdeu o território, não ganhou. Ela começou ganhando um pouco, mas ela se deu mal. Por que a Ucrânia se deu mal? Então o debate é profundo, a guerra da Ucrânia é uma guerra, a invasão da Ucrânia, vamos dar pingo nos is, né? A invasão da Ucrânia. Ela é toda baseada em trincheiras, então guerras de trincheira, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. São guerras difíceis de você se movimentar, porque tem muita mina, né? Todo mundo põe mina e a trincheira, então quando você chega perto da trincheira, tem um cara que sobe com uma metralhadora para te atirar e tem um monte de mina para explodir você, seu tanque de guerra, o que você quiser. Então é muito complicado você avançar em guerras de trincheira. Então tem esse aspecto, mas tem um outro aspecto que é muito importante, que é que os russos são os mega hackers. E os drones são pilotados, são igual aviãozinho de controle remoto. Então vinha um aviãozinho de controle remoto para fazer tanto surveillance, vigilância, quanto para atirar, né, sobre as trincheiras e tal. E o que acontecia é que os embaralhadores de sinais russos embaralhavam o sinal do drone, o drone perdia capacidade e não conseguia atacar. Então, ou seja, o hackeamento teve um papel tão importante na guerra da Ucrânia que é razoável se dizer que é um dos fatores relevantes na consolidação da vitória russa, que é iminente desde então. Em minha defesa, eu lembro que eu gravei um podcast com o professor Rock, ele é deputado, mas ele é um especialista em geopolítica, e ele falava que a Ucrânia, eu falei, os russos vão espancar, a Rússia vai ganhar. Eu lembro que levou bad press pra mim, assim, imprensa negativa, assim, foi no flow, o pessoal não gostou do que eu falei e tal, mas o que importa é o juízo da história, né? Não é o juízo das pessoas que ficam dando opinião ali no negócio que elas estão vendo naquele momento. E a história está mostrando que é isso, entendeu? A Rússia dominou essa guerra completamente. Então, os jammers de sinais, eles dificultam muito o uso de armas por controle remoto. Tanto que depois de 2024, a estratégia de uso de drones na invasão da Ucrânia mudou. Agora os drones são muito mais kamikaze. Eles vêm com uma rota pré-definida, eles têm algum nível de reconhecimento, mas é baixo, e eles explodem. O próprio drone explode. Ele não é mais um drone que vai lá, atira, faz todas aquelas coisas. A estratégia se tornou muito mais simples, com drones muito mais baratos. Olha que coisa engraçada. É como se a tecnologia tivesse andado para trás. E andou mesmo. Porque a tese de que você ia usar os drones e tal, ela para no embaralhador de sinais. Agora para pensar comigo. Drone autônomo, tem problema de embaralhamento de sinais? Claro que não. Ele já é autônomo. Você não precisa mandar sinal nenhum. Aí tá a importância absurda das armas autônomas. Porque se você tem uma arma que ela está sendo controlada à distância por um sinal, seja o protocolo que for, você sempre vai ter um embaralhador de sinais sendo desenvolvido para destruir seu sinal, e aquela arma não vai conseguir fazer as coisas que estão sendo esperadas dela. Portanto, aí a importância absolutamente prática da autonomia, sobretudo nesses domínios de guerras urbanas, onde as coisas são muito mais precisas. Entendeu? Eu preciso que o drone chegue naquela porta e atire, estoure a fechadura. Mas como é que eu vou controlar isso com o controle remoto se tem um mega embaralhador de sinais? Que é tipo, pensa você falar em celular em prisão federal de segurança máxima. Você não consegue, o celular não liga. Não é no laboratório, lá onde meu laboratório você não consegue usar. Você faz o que você quiser, lá que você não usa o celular, não sei que você tiver um celular de satélite. Então, não é tão complicado você embaralhar os sinais, entendeu? Você impedir a transmissão de sinais. E aí está a grande importância da autonomia. E as armas autônomas, então, fechando, aqui essa foi o argumento de que elas têm um papel para cumprir absurdo nas guerras. E aí vem a segunda coisa, por que eu acho que as armas autônomas são o grande negócio, assim, a grande ameaça, por assim dizer, é que com armas autônomas o que a gente tem, sobretudo, é assimetria. Mas, claro, entendeu? Você tem China, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, você tem Alemanha, que agora está começando a entrar no mundo das armas novamente. Você tem o Irã, você tem alguns, Irã menos, mas também você tem países que tem todo o incentivo do mundo para desenvolverem armas autônomas, e você tem os outros países que têm muito menos incentivos e mesmo capacidade de desenvolverem armas autônomas. E aí você começa a gerar uma assimetria
bélica muito grande. E as simetrias em capacidade bélica, não é bélica, assim, em capacity, elas não são tão estratégicas. Por exemplo, vamos pensar uma coisa, por exemplo, crise dos mísseis em 1967. Por que a gente não teve a Terceira Guerra Mundial, né, quando os russos colocaram lançadores de foguete na Baía dos Porcos em Cuba? Você sabe? Por quê? Porque, claro, por que se eles jogam bomba nos Estados Unidos, os Estados Unidos imediatamente vão jogar bomba nuclear na Rússia? Essa a grande política da Guerra Fria é a chamada deterrence, que é a política do impedimento. Que é assim, você tem submarinos nucleares das duas grandes potências circulando o mundo, bases espalhadas pelo mundo com foguetes nucleares, e elas não estão lá para atirar no outro e ganhar do outro. Elas estão lá para, se o outro jogar, para o outro saber que se ele jogar uma bomba nuclear no seu país, imediatamente você vai jogar no dele. Consequentemente, você não joga. Quer dizer, curiosamente, até às vezes um erro, aliás, de um tipo de pacifismo é achar que não, quanto menos armas, melhor. Depende. É lógico que quanto menos armas, melhor. Mas tem que ser menos armas para todo mundo. Porque quando você tem muita assimetria, tipo, o problema das armas autônomas. Ué, mas se os países funcionam como se eles fossem psicopatas dentro de uma... Cada país só procura o seu próprio interesse e dane-se do outro, como é a realidade do mundo. Quando você tem mais assimetria, você tem mais chance de guerra, não menos chance de guerra. Você entende? De disputas. Sim, e tal. O imperialismo bélico se torna muito mais vantajoso. Então o problema das armas autônomas é um problema sério por essa razão, que última análise, não é porque tem mais arma no mundo e tal, não, é porque ele gera uma assimetria. E essa assimetria é perigosa. Isso não significa que eu acho que, por exemplo, o Brasil não deva, por exemplo, o PL 2320 da inteligência artificial bane o desenvolvimento de armas autônomas no Brasil. Curiosamente, sou contra. Acho um erro completo. Fala assim, mas como? Você acabou de fazer um discurso que as armas autônomas são o pior recurso para a humanidade. Justamente por isso. Entendeu? Porque, no final dos contos, a gente tem que modelar comportamentos globais à luz da teoria dos jogos, que não quer dizer que é um jeito chique de dizer o seguinte: a gente sempre tem que pensar não a partir do que é positivo internamente ou que está mais alinhado aos nossos juízos e aspirações e anseios morais, mas sim aquilo que é feito pelas contrapartes. Sim. E sistemicamente, se as contrapartes estão desenvolvendo armas autônomas, a gente vai criar uma lei que proíbe o desenvolvimento de armas autônomas aqui, a gente vai, no mínimo, se dar mal porque a gente não vai vender armas autônomas para os caras. Porque o Brasil, por exemplo, tem Embraer, tem um monte de empresa que Taurus, o Brasil é forte de armas. Então, resumindo, eu sou completamente contra, acho que, inclusive, acho só a favor do controle de armas no país, tudo mais, não tem nada a ver, isso zero desse papo, mas a gente não pode ser bobos e subestimar a importância das armas autônomas e do risco global representado, que significa e é um risco justamente dado por assimetrias, então você ficar na parte fraca da assimetria é uma completa estupidez. Esse é o ponto. Sobre a sua segunda pergunta, a inteligência artificial não pode acabar o mundo de forma nenhuma. Essa ideia, ela pressupõe a aquisição de um impulso intencional em sentido à destruição da humanidade. Esse impulso para destruir é um impulso qual que é a base, né? É uma espécie querendo eliminar a outra. E a tese é que você vai aumentando a complexidade da inteligência artificial e ela vai ganhando sofisticação e uma hora ela quer dominar o mundo, se rebela. Mas é mais uma dessas teses burras que tem tanto por aí, entendeu? E às vezes tem muita tese burra falada por gente que supostamente é inteligente. Mas por que ela é burrice? Porque é o seguinte, olha só, se você pensar numa bactéria, bactérias e vírus são os maiores eliminadores de todo o planeta. Então, onde você mais tem eliminação? Uma bactéria eliminando uma outra bactéria, eliminando uma alga, eliminando não sei o que, vírus pra caramba, entendeu? E aí você vai aumentando a complexidade dos organismos. Então você vai, por exemplo, para os organismos, eles são procariontes, tá? Você vai para os eucariontes, então eles têm núcleo organizado, citoplasma, e aí você vai olhando os eucariontes, disputa evolucionária com eliminação igualmente. Você aumenta, cria organismos estruturados com sistema nervoso e tal, insetos, eliminação também, competição e eliminação, mamíferos. Ou seja, ao longo de toda a filogenia, há uma independência completa entre complexidade e impulso à eliminação das outras espécies. Então por que a inteligência artificial funcionaria sob um paradigma diferente? Seria o único caso em que foi a complexidade que levou o impulso à eliminação. Na natureza não tem, as coisas são completamente independentes. As pessoas não, isso que me incomoda às vezes. Assim, eu vejo um perigo em alguns intelectuais que não pensam, porque você é obrigado a pensar quando você é intelectual. Não deveria ser, né? Já tem uma multa pra falar merda. Brincadeira, gente. Então, essa independência das duas coisas. E olha só que interessante. Existe um driver do impulso à eliminação de outra espécie. E qual que é esse driver? É a transmissão genômica. Veja, o fenótipo, ele é como um invólucro transitório para o genoma que corta através das gerações
como se ele fosse um ser atemporal. Todo mundo quer buscar a imortalidade e tal. Ou quer, eu quero sobreviver para além do meu corpo. Pô, se você tem filho, já sobreviveu, e não é por uma questão simbólica. É porque, por mais que a gente tenha consciência e tudo mais, a gente é só vetor de transmissão de uma coisa que ela... É como se ela infestasse a gente com um programa, na maneira como o Richard Dawkins coloca muito bem, e esse programa faz a gente querer fazer coisas, entre elas proteger a nossa vida, etc, para transmitir esse genoma. E quando você transmite todos os seres que fazem transmissão genômica, ou RNA como vírus, que são, por definição, tudo que é vida, vai atacar, ou vai criar recursos para eliminação de uma espécie competitiva quando essa espécie ameaça eliminar essa própria espécie. Entende? Então, como é que a gente faz para ter mas eu quero ter uma inteligência artificial que vai acabar com a humanidade. Eu tô louco para ter isso. Ótimo. Mas então você não tem que simplesmente aumentar a complexidade do cérebro, da inteligência artificial, da rede neural. O que você tem que fazer é criar uma inteligência artificial que se replique e que tenha um impulso à replicação que é como o do genoma. Em outras palavras, tem que inventar a vida. E ainda mais Faz artificial. sentido, faz todo sentido. Natural. Faz todo sentido. Sim, todo sim. sentido. Eu sei. Bom, finalizando já, porque já são 11 horas, né? As perguntas do chat. Podemos pode um fazer? pouquinho. Tá, mas eu tinha uma pergunta antes para fazer, que muda completamente de assunto, né? Tá ótimo. A gente fala um pouco sobre neurociência, né? Porque o suicídio é uma das coisas mais antinaturais que o ser humano é capaz de realizar, na minha concepção, porque toda a vida é planejada para sobrevivência. E mesmo assim, a emoção da pessoa, a mente da pessoa pode estar trabalhada de uma forma para ela cogitar o suicídio e praticar o suicídio por qualquer motivo que seja. O que você diria para alguém que está pensando em se matar? Uau! Olha só. Se a gente está falando da sua audiência que está escutando e está pensando nesse tema, a fala é óbvia. Vale a pena você procurar um psiquiatra imediatamente. Porque tem muita gente que pensa em se matar, não se mata, e depois, anos à frente, olha para aquilo e fala: meu Deus, que cagada que eu ia fazer, olha como tá bom aqui. Você fala: mas minha vida era um inferno, eu tava em depressão há 5 anos. Mas não tô mais. Então, a coisa mais fundamental é você buscar um psiquiatra rapidamente, porque eu não vou discutir se tem vida depois da morte, tá? Ou qualquer coisa do gênero. Eu sei lá. Quem sou eu pra saber, né? Mas eu sei que outra vida igual essa daqui, por definição, não tem como você ter. Então, talvez não seja uma boa ideia. Não necessariamente não é, mas é sugestivo que não seja. Entende? Ponto. Não seja idiota. Nesse sentido de assumir uma coisa que você, a posteriori, poderia olhar e falar: nossa, foi a pior decisão que eu poderia ter. E como a gente vê muitas vezes essa pior decisão que eu poderia ter? Em pessoas, através do relato de pessoas que tentaram se suicidar e deu errado. Porque muitas vezes pessoas tentam se suicidar e dá errado, e isso deixa sequelas grandes. Na verdade, todas as vezes deixa sequelas. Porque as sequelas também são do ponto de vista da relação consigo mesmo, consigo mesma. Poxa, eu fui capaz de fazer uma coisa que... Então, até a tentativa de suicídio, ela é uma má ideia, assim, em geral. Então eu acho que se esse tipo de impulso vem à tona, é fundamental você buscar uma ajuda médica rapidamente. E é isso, assim, direto no psiquiatra.